Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná. E no episódio de hoje a gente vai fazer mais um joguinho que a gente já fez algumas vezes aqui, que é o Isso e Aquilo. Dessa vez com tags dentro do universo ABO, que tá aí um pouco mais popular ultimamente, né? Bom, na verdade essas tags, elas não são muito aleatórias. Na verdade, elas vieram de uma certa intriga, né? A gente pode chamar de tretas do X, que basicamente a galera vem discutindo, né? Sobre o que foi o Omegaverse ali do início dos anos 2000 até ali meados de 2010 e como tem sido atualmente. Então tem algumas situações, né, que a galera vinha debatendo, né, na rede social, e aí eu disse, cara, isso rende esse nosso game. E a maior reclamação, né, de todas, trago pra cá o que é o lance todo, que é alfa com alfa ou ômega com beta, ou isso ou aquilo. Qual dos dois? É, aí complicou, né? Porque o que a gente vê nas fanfics tem muito alfa com alfa nas fanfics, mas tem muito ômega com ômega também. Com Sim. beta. A discussão toda. Pois é, com beta eu já vi diferenciado. E aí o pessoal dizendo assim mesmo, tá, mas pra onde vai uma história de ômega com beta? E Eu, aí eu disse, cara, várias possibilidades, mas a galera é, vinha reclamando muito disso, de ômega tem que estar com alfa, porque foi pra isso que foi feito o universo, ok. etc. Toda essa Uhum. discussão é essa Vai discussão que a gente não vai colocar. entrar, né? A gente não vai entrar nessa discussão boba, né? Mas assim, eu Sim. acho que eu falei aqui uma vez. Eu não sei se eu falei aqui uma vez, mas acho que eu falei. Uma fanfic que eu gostava muito, muito, muito mesmo. Provavelmente top 5 minhas fanfics preferidas do NCT, que são dois alfas. Eu acho que eu falei aqui que depois eu disse que a menina fez uma continuação de um capítulo só. É essa. Essa fanfic é muito boa. Eu gosto muito dela. Então eu acho que eu escolho essa por causa dessa fanfic específico. Eu já li outras com alfa e alfa também. Eu não me lembro se eu li algum beta, sinceramente. Se eu li, não me marcou, né? Que eu não lembro. Uhum. Eu já li outras de alfa com alfa, mas a que me marcou mesmo foi essa, que eu acho ela muito boa. Então eu vou escolher por isso. Então, tenho algo a opinar. Eu li, eu comentei aqui que era uma das minhas fanfics favoritas, que ela tava nesse universo de ABO e ela basicamente foi encerrada até um tempinho atrás. Ela debatia sobre violência doméstica, etc., dentro desse universo. E um dos personagens, né, coadjuvantes era um ômega e um beta, juntos ali, belíssimos. Então, tipo, eles tinham um carisma muito grande dentro da FIC, sabe? Eles dois juntos. E eu lembro que, como a história era contada do ponto de vista, né, de um dos protagonistas, e ele sempre ficava, nossa, eu nunca tinha visto, eu venho de uma coisa mais tradicional e tal. E ele sempre pontuava que os dois fazem funcionar muito bem, porque não existe busca por dominância. E eu achei muito interessante como a autora colocou isso, que não é um relacionamento que busca dominância, é um famoso. É... Ai, aquela música brasileira do A Sorte do Amor Tranquilo, sabe? Eu encarei e disse, bom, acho que é isso que a autora quis dizer aqui. Então, sou muito a favor de relacionamento. Às vezes a gente quer ler um relacionamento tranquilo, né, gente? Só pra aquecer o coração e dormir bem, sabe? Então acho que é o tipo de tag ou chip, etc., que daria muito certo. Acho que falta em falta, inclusive. Se alguém escrever, estarei lendo. Eu tava tentando lembrar aqui de alguma fanfic com alfa e beta. Eu realmente. Tem uma, só que ela não é só alfa e beta, é um trisal. É um trisal? Eu não lembro se é trisal. Na verdade, são quatro. Como que chama quando é quatro? Eu não sei. Enfim.
É, Eu ia falar que é um quadrado, mas é um não é. quadrado, Eu acho que eu não não. sei. Um quarteto. Um quarteto. Um quarteto. É que quarteto fica tão assim, né? Fica parecendo que são casal, que são pessoas num relacionamento, né? Enfim, acho que não existe uma palavra pra isso. Enfim. É, então não é beta é alfa com beta. Tem dois alfas e um beta e um ômega. É isso. Entendeu? Então eu não sei se enquadra. Talvez, porque envolve tudo, né? Aqui. Enfim, essa também é do NCT. Acho que eu falei dela aqui também, que eu disse que a menina escreve 100 mil palavras de um capítulo. Eu acho E que eu que ela falei. atualiza praticamente de ano a ano. Eu acho que eu Ana, lembro Ana, dessa eu história. falei, é essa. Inclusive, eu nunca mais olhei. Porque eu acho que a minha Uhum. conta deslogou e eu esqueci de logar de volta. Eu tenho que logar de volta pra ver se ela já atualizou esse ano. Uhum. É, mas essa fic também é muito boa. Apesar dela demorar tanto pra escrever, ela é boa. Não sei se ela entra aqui nesse caso disso ou aquilo, porque são quatro, né? Então talvez não entre. Mas enfim, se eu achasse alguma pra ler, eu leria. Não tenho problema de ler. É, não tenho preferência dentro do. As coisas que eu tenho Uhum. preferência dentro do universo ABO é outras coisas, não tem nada a ver com o par em si, não. Outra coisa que a galera tem comentado é o pessoal diz assim, é a morte do, do, do Omega Luna, né? Quase nunca mais tem tido Omega Luna e Alpha Lupus nas histórias. E aí, aí também a outra reclamação é a ausência de imprint. Então, o outro embate é histórias com imprint e histórias com Alpha, né? Alpha Lupus e Omega Luna. Eu acho que. Eu acho que eu não. Eu não tô tentando lembrar se eu li algum assim. Eu acho que eu li. Eu não lembro em qual fandom. Acho que foi Identity também. Mas. Porque tem poucas fanfics hoje em dia nesse universo que vão nesse. Que vão muito dentro dessa fantasia Uhum, de lobisomens, de lobo, etc, uhum. né? Eles tentam E é ficar aqui numa justamente que a coisa. galera tem comentado, que quase não tem essas coisas, como diz o pessoal, assim, vocês estão perdendo os textos antigos e tal, porque ninguém mais Pois usa é, e eu essa acho coisa de interessante. lobisomem. Eu gosto Sim! desse lore. Eu não sei por que as pessoas não usam mais. Uhum, É, tem uma. De novo que eu vou falar do NCT, porque a maioria das fanfics é onde tem mais fanfic, gente. Se você for na tag do NCT, tem fanfic nova todo dia. Então é onde eu mais leio. É, que é. Eu não sei se a pessoa. Se eu terminei de ler, ou se a pessoa não concluiu, eu não terminei de ler. Eu teria que logar de novo pra ver também. Mas era. Eu acho que ela lançou a segunda e eu não terminei de ler a segunda. Foi isso, a segunda parte. Que é tipo uma realidade alternativa. Que é isso que eu acho que as pessoas não fazem mais. Que nessa realidade alternativa existem essas tribos, né? Eu não acho que não é tribo a tradução para a palavra que ela usa lá. E aí tem essa. Eles usam essas palavras, né? Luna e etc. Essa era boa, essa fanfic, eu gosto dela. Mas ela é uma minoria, eu acho que eu não lembro de ter lido outra que ia nessa fantasia aí. Acho que a maioria é mesmo essa coisa meio moderna, meio na cidade. Eles só usam, parece que as pessoas só gostam de usar a parte do alfa e ômega e tal, mas não entram muito no lore. Eu acho que é um desperdício também. uhum. Tem, a maioria das que eu leio se passa assim, tipo, dentro da CU moderna, etc. Mas, estavas falando agora sobre realidade alternativa, eu lembrei. Tem uma autora dentro do fandom do ATEEZ. Eu não sei a quantas andam, porque eu tive que dar um follow e silenciar a conta dela, mas por outras questões. É, mas ela escrevia uma história dentro do universo em que era uma distopia. Então, justamente nesse cenário distópico em que as pessoas tinham se unido os genes aos genes lupinos. Então, cabia essa coisa toda de. Inclusive, ela usava essa expressão, né, pro protagonista dela, era o Feral Jung, né? De Honjun Feral, né? Modo fera. Então, era bem nessa pegada, sabe? Das antigas mesmo. Era um resgate das coisas antigas. Ele
tinha um imprint, se eu não me engano, ocorria essa cena do imprint. Havia toda a discussão dele ser um alfa-lupus. Eu não lembro se chega em algum momento é revelado que outra parte do casal é um Ômega Luna, mas eu lembro que ele era o Alpha Lupus, então assim, é uma característica muito mais de quem vai retratar uma história ali, né? Tipo, né? O mundo tá se acabando e aí aconteceu isso aqui, é uma coisa pós-apocalíptica, etc. Essa história ela era completamente pós-apocalíptica, ela tinha trecho que falava sobre falta de água, caçar alimento, etc. Então era bem nessa coisa meio Mad Max, sabe? Então eu Eu entendo que acho, dá pra aprofundar nessas horas. tá, eu acho que as pessoas ficam com preguiça, talvez. Eu tô falando por mim, porque eu tenho preguiça de, de criar entre aspas, né? Porque nada disso, distopia não é uma coisa nova. Mas eu acho que as pessoas ficam com preguiça de se aprofundar nessas coisas, de ter mais trabalho, e aí elas vão no que é mais fácil. Ah, todo mundo gosta de EBO, então eu vou escrever com EBO, mas eu vou fazer aqui nos dias de hoje, com todo mundo vivendo em 2026. É mais fácil. Não julgo, mas eu acho um desperdício. Essa que eu falei tinha o príncipe, a pessoa viajou mesmo, tinha príncipe, aí ele tinha que escolher achar essa aluna tinha que casar, era uma fantasia bem mesmo, e olha que eu nem sou muito fã de fantasia assim, mas eu gostei, eu achei que ela usou bem. Cara, eu tenho uma coisa com royalty, né? Eu gosto muito de histórias que se passam por realeza, etc. Tanto que eu gosto de Bridgerton, né? Eu tenho um apego muito grande com Bridgerton, apesar dos pesares, mas isso já foi debatido em outros episódios. Então, tipo, utilizar essa coisa da hierarquia, sabe, Lupina, dentro da história, de uma história que há uma corte, tipo, de realeza, nossa, pra mim super faz sentido. Tava falando agora, e eu lembrei que o mais próximo que a gente tem lido muito, né, que eu tenho lido muito, tem sido desse universo misturado com máfia, e que também é um assunto que eu me peguei muito, porque enfim, né? Eu assisti Sopranos, eu assisti Poderoso Chefão, numa certa época. Eu não assisti todos, mas eu assisti alguns clássicos, né? Sobre máfia. E eu fiquei muito que impressionada, né, com as histórias e tal. E essa coisa da hierarquia dentro da matilha se parece muito com a hierarquia dentro, né, da família, né? Dentro das famílias mafiosas. Então, assim, faz sentido quando faz a associação, mesmo que seja dentro, né, dessa coisa moderna, mas eu acho que tem ainda um pouquinho, sabe, porque fulana é o alfa líder, porque ele é mais poderoso, ele é isso, ele é aquilo, então tem umas vagas lembranças de alfa lupus. E também a mesma história, né, de Omega Luna, de que justamente a esposa do alfa ninguém toca, porque, não, dentro da máfia, né, você não mexe com a esposa do mafioso, porque você vai acordar com os peixes. Mas a mesmo sentido ali também é utilizado dentro do universo, então eu acho que é algo que conversa, sabe? Acho que dá. Então eu acho que eu sou muito mais a favor do resgate, né, do Alpha Lupus e do Omega Luna, porque dá pra utilizar pra várias coisas. É, eu também. Faz tempo que eu não abro lá a tag pra ver, né? Mas eu gosto. Não tenho nada contra, não. Até porque o imprint, vamos combinar, né? O imprint, assim, às vezes, ele é necessário? Não é. Às vezes, até se não tiver, é mais emocionante. É que Que fica ali no mistério. meio sem graça, né? Porque dá a ideia de que esse casal vai ficar junto. Tudo bem que a gente gosta do angst até chegar no fim, né? Mas pra mim também não faz tanto faz. Se não tiver também. Mas a ideia do Lore se aprofundar em outras coisas. Não necessariamente nessa parte de imprint, porque eu nunca achei muita graça. Mas na parte ali da sociedade como um todo, sabe? Como funcionam ali a hierarquia, os relacionamentos, as coisas que podem, que não podem. Eu gosto dessa parte.
Cara, eu gosto muito dessa questão hierárquica, sabe? Tipo, quem é superior e quem não é, e por quê, as motivações, tanto que é justamente isso. Eu sou um pouco fã de histórias de máfia, tenho esse desvio de caráter, é, Ah, não é descarado. mas Tem muita história boa de máfia por aí que não fere nenhuma, nenhuma lei. É, eu acho que é porque agora todo mundo associa o mafioso, né, a história do Dark Romance, aí eu fico meio assim de dizer que eu gostava de não, histórias ó, sobre mafioso. acontece aqui. Existe história de dark romance boas. Existem histórias de dark romance boas que não são essas que ficam famosas aí. Como que é o nome daquela que da Netflix? Que 305 dias. Aquilo ali não é o parâmetro de dark romance, não, pelo amor de Deus. Não é mesmo. Existem histórias boas. E aquela dali não conta. Mas enfim, eu estava no Aquela mesmo. ali é um trauma, tá? Aquela dali. Eu lembro que eu assisti o primeiro pra resumir pra uma amiga minha e olha, e eu fiz assim, né, pela graça, né, pelo entretenimento. Eu disse, eu vou assistir e vou resumir. Eu sempre faço essa loucura de vez em quando. Cara, que tortura! 2 horas de filme que você se pergunta. Eu acho que são 2 horas, não, acho que são 1 hora e meia, mas ainda assim você começa a se perguntar por quê, meu Deus, por quê? Tanto de. Sabe? Tanto uso de dinheiro à toa, meu Deus do céu. Paisagens belíssimas, viu? Paisagens belíssimas, mas compensação é complicado. É complicado. E, por fim, né, de todo esse grande debate que estava acontecendo nesse site paralelo, também havia essa discussão sobre a mordida, né? Aqui não tinha exatamente prós e contras nem nada, só que a galera diz assim, cara, tá faltando aí as consequências da Berimark, né? Porque, tipo, fulano foi mordido pelo alfa, etc. E ficou por isso mesmo. Antigamente, né, pelo que eu entendi, né, eu não li tanta coisa antiga, né, eu li mais coisas atuais. Mas havia todo um ritual para mordida acontecer, etc. E que essa ausência, né, novamente, essa ausência de lore tem incomodado as pessoas que são de outra época, que já lia ali, como eu disse, né, no 2000, 2010. E aí é isso. Beating Mark ou casamento versus casamento tradicional, que é o que tem acontecido nas fanfics atuais. É, que tem muitas variações dessa marca, né? Eu acho que eu falei também que eu li uma vez uma que o alfa marcava o outro alfa sem querer, que tipo, não era pra acontecer. Naturalmente não era pra acontecer, né? Era pra sumir. Mas aí não sumia, eu achei interessante. Tem também. Tem várias coisas. Tem um que a marca some de qualquer jeito, só que se eles tipo, seria. É que a palavra não traduz a tradução fica parceiro, né? Pro português. Mas a marca só sumia. Eu A sou marca. traumatizada com esse negócio de parceiro graças ao Paulo Hatz, sabe? Que Toda fica. vez eu ouço isso, eu lembro dele fazendo graça. Mas é que palavra que a gente usa? É tão ruim usar. Tem palavras. Enfim. A mordia, né? E essa Eu acho que mordida. mating, né? Eu É, acho que mate, continua mate, vamos usar de qualquer mente mesmo. forma. E aí, essa marca, o Alpha morde o ômega, e essa marca, ela vai sumir de qualquer jeito, mas se eles dois forem mates, ela demora um pouco mais para sumir. Aí tem outros casos em que não some, fica ali para sempre. Então, tem várias. As pessoas usam a liberdade aí para inventar, né? Eu gosto, eu acho que acrescenta um drama na situação, porque eu li também uma em que tem talaricagem, não que eu aprove, tá, gente? Não sou a favor de talaricagem, mas a fanfic é boa. E quando. Tem que dar um contexto da história, né? Porque tem esse casal que era um beta e um ômega, né? E aí o beta não conseguia, né? Entre muitas aspas, satisfazer o ômega. Se você já leu a ABO, você sabe do que eu tô falando. E aí eles pediam para esse amigo deles, que era um alfa, né, fazer essa parte.
né? Olha aí o drama da história. E aí, só que aí eles acabavam se envolvendo demais e ele mordia o outro e a marca ficava, né? Então eu gosto também, assim, não da parte da talaricagem, que eu sou contra, mas eu acho interessante o drama aqui, sou a favor de drama. Então eu acho que eu escolho eu acho que eu escolho a marca, eu gosto mais. Eu acho mais dramático. É porque acrescenta várias possibilidades, né, na verdade. Tava falando, e aí eu lembrei de uma que eu li, que basicamente eles criavam uma história. Era parte da história a mordida, né? Então, eu vou ter que resumir também para poder explicar. O protagonista, ele havia sido, né, mordido pelo alfa dele, etc. Passou por um relacionamento altamente abusivo, papo de ter perdido o puppy, né? Por causa da violência que ele havia sofrido pelo alfa. E chegou ao ponto que eles acabaram se divorciando, né? Não um divórcio fácil, mas de acontecer esse divórcio. Então ele teve que morder, né? Morder em cima da mordida para ela se desfazer e tal, todo um rolê, né? Foi que houve o divórcio oficial. Entretanto, depois disso, né? Depois da separação, esse personagem ele vai, né? Acaba conhecendo outra pessoa e eles acabam casando por conveniência. E, enfim, a história vai desenrolando e eventualmente esse personagem descobre que esse ex dele era o que o pessoal chamava, né, na história de mordedor, né? A tradução do Google foi ótima nessa hora. E que ele fazia como se fosse um serial killer, mas no caso ele era um serial mordedor. Que ele ia mordendo e que como mais de um ômega era mordido por ele, né? Ou seja, não era haver o claiming, eles ficavam meio que desenvolvendo aquela doença das florzinhas, só que sem a florzinha. O Hanahaki. É Hanahaki Nossa, disease, se mas eu não aí me engano. misturou tudo, né? Fez Uhum. um embolado. Basicamente era como se fosse uma versão de um marcador da vida real, sabe? Que passa de DST. E era basicamente essa mesma dinâmica, que tinha esse cara, que ele era basicamente um marcador, né? Ou aqui ela chamava de mordedor. E que basicamente ele vai descobrindo, né, que ele está cometendo esses crimes. E aí depois eles vão investigar, enfim, vira uma história mais criminal, que também é um. Como vocês devem ter percebido, né, a gente tem tido essa pegada criminal. E aí eu acabei lendo também essa fanfic que tinha essa pegada criminal, de toda investigativa e tal. Enfim. E aí vai descobrindo que eu tinha. Por ele morder várias pessoas, ele estava passando uma espécie de doença para várias pessoas. Não, né, várias pessoas especificamente, vários Interessante, eu ômegas, achei né? interessante. Foi babado. Eles fazendo todo o coisa para descobrir o que era a doença, por que eles estavam ficando doentes, etc. Até desenrolar e eles entenderem que o cara era um serial beater, se eu não me engano é o nome que eles davam. E cara, era bem legal, sabe? O desenvolvimento e como eles viam que tinha a ver com outras questões, sabe? Enfim, eu não sei como usar esse termo sem que o programa passe a ser mais 18, mas enfim, coisas criminosas estavam acontecendo, então são associadas, sabe? É. Foi um plot bem interessante que ele não existiria se não tivesse toda a lore de Beating. Então eu acho que eu sou a favor, sim. Acho não, eu tenho certeza que eu sou a favor, sim, Sim, de manter. eu acho que é interessante, porque tem toda a questão do cheiro também, porque a pessoa fica Uhum. com o cheiro do alfa ali, né? Depois que é mordido. Dá pra criar muita coisa em cima disso. Então eu acho que é mais interessante, sim. E tem um lance da conexão, né? Que depois que a Beating Mark é feita, eles meio que começam a dividir, né? Tipo, sensação, enfim, a conexão no Isso é geral, né? coisa meio mental também. Uhum. Até no da Ellie também tem, né? Se eu não me engano. Aquela história que eu não gostei. Mas se eu não me engano, tem uma partezinha, né, que fala sobre isso. Se eu não me engano, eu não lembro direito. Mas basicamente tem essa Tem, questão da conexão. tem alguns que eles conseguem ler a mente um do outro. E as pessoas Sim, inventam sim. bastante em cima disso. Fica a Eu critério, li né? uma que era. É.
Eu li uma que é justamente dessa virada, se eu não me engano, era de 2020, que tinha justamente essa questão da leitura de mente e tal, que eles conseguiam se comunicar à distância. Era babado, cara. Era bem interessante. Volta então com o plot. Esse tem que voltar, que é o plot do Beating Mark. E não só com o casamento tradicional bonitinho. É que só o casamento fica assim tão sem graça. Tem... E qual que é a graça de ter o ABO se você não vai usar a marca? Na minha opinião, eu acho que não tem graça nenhuma, mas enfim, né? É, Traga o Lupino de volta ao ABO, eu acho. Acho que essa é a questão. essa é a questão, é. Fica aí o apelo. Bom, eram essas três, né, discussões. Tinha outras coisas assim, mas eu achei irrelevante, como falei, né, que tem a galera que defende não, porque tem que ser ômega e alfa, enfim, essa bobagem toda, que eu acho que chega a ser um pouco, inclusive, meio homofóbica no meio dessa discussão. É, é, Então, e né, beira a homofobia. E aí, como sempre digo, não estou apoiando crimes. Então, eu achei meio bobagem. E, enfim, mas foram esses tópicos e basicamente a gente pode resumir isso, né? Que a galera tá deixando meio que de lado a lore mais lupina pra focar, sei lá, mais nas dinâmicas mesmo. estão esquecendo uma parte muito interessante do ABO, na minha opinião. Mas acho que você encontra, assim, né, se você procurar direitinho, você acha ainda algumas histórias assim. Talvez não tão populares, né, quanto as outras, mas tem. Então é isso. É isso. Deixa eu falar. Obrigada. Dê sua opinião aí. Fale pra gente se você tem alguma fanfic BO favorita pra indicar, pra recomendar. Depende do fandom também, né? Mas enfim. Conta aí quais essas tropes você gosta, etc. Comente aí, né, se você deu sua opinião sobre essas tags aí que a gente estava comentando sobre, onde você pode escrever essa opinião, são nos comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify, ou nas nossas redes sociais, que elas também estão linkadas, né, na descrição do episódio. Só deixa lá e a gente vai visualizar e eventualmente a gente vai responder. Eu não prometo responder imediatamente, mas eventualmente a gente vai responder. Bom, é isso. A gente agradece aí a audiência de vocês por mais uma semana e a gente volta semana que vem. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.